O Landan pergunta como ela vai, ela fala que está bem e pergunta como ele está. Ele fala que está tendo um dia abençoado e pergunta qual o nome dela. E depois de dizer o nome para ele, ela fala que é um prazer conhecê-lo. Ele fala que não quis atrapalhar o dia dela, mas que ele gostou muito do que viu e que achou que deveria parar para falar com ela. E ela diz que ela também gosta do que ela vê. Ele agradece e pergunta como está sendo o dia dela e ela fala que está indo muito bem. Ela fala que está indo para a academia e ele fala que tudo bem. Ele pergunta se ela é dali mesmo de Los Angeles, mas ela fala que na verdade é de Chicago. Ele fala que entendeu, diz que é de Nova York e que acabou de se mudar para ali. Ela diz que isso é legal e que ela também já morou em Nova York. Ele pergunta em que parte, ela fala que Manhattan. Ele fala que já ele é do interior do estado e que talvez ela nem conheça. Ela diz que já ouviu falar, mas que nunca esteve lá. E ele fala que na verdade não tem muita coisa por lá. Ela fala que ouviu dizer que neva por lá e ele fala que exatamente. Ele pergunta o que ela está achando de Los Angeles e ela fala que está adorando. Ele pergunta se ela gosta da comida e ela fala que gosta muito. Ele fala, caramba, até agora eu odiei a comida. Ela fala que como ela come de forma saudável, então para ela foi perfeito. E o Landan diz uma coisa que eu já tinha percebido e vocês aí também nos comentários que eu já percebi. Ele fala que ele já perdeu aproximadamente 27 quilos. E ela diz que isso é legal. Ele fala que estava procurando um lugar que tem apenas carnes magras como frango, cordeiro e coisas do tipo, e ela fala que conhece todos os lugares. Ele fala que ele acha que eles deveriam se conhecer e talvez procurar algum bom lugar para comer. E como ela diz que com certeza, ele pede o número dela. E ela diz que vai digitar para ele. Ele pergunta o que ela vai fazer depois da academia e ela fala que na verdade nada. Ele pergunta se ela estava indo a pé para a academia e ela fala que sim e que depois ia pegar um Uber. Pergunta, você vai pegar um Uber depois, mas eu posso te dar uma carona. E fala que isso se ela se sentir confortável. Mas ela diz que isso vai ser bom. Ele fala que o carro dele está ali se ela não se importar, e ela diz que tudo bem. Ele pergunta o que ela vai treinar hoje na academia e ela fala que é abdômen e perna. Ele fala que entendeu e diz que isso é muito importante. Ela agradece por ele ter abrido a porta e ele fala que de nada. Ele fala, caramba galera, gostei da energia dela. E fala que nós vamos ver o que vai rolar. Ele fala que ela é muito linda e ela agradece. Ele pergunta se ela tem algum tempo para eles conversarem um pouco e ela fala que tem. Ele pede para ela falar um pouco sobre ela, já que ele ainda não sabe nada sobre ela. Ela fala que ela é modelo e atriz ali em Los Angeles. E fala que ela já faz isso há 10 anos. Ela fala que ela gosta de ir às cidades grandes para trabalhar. Ela fala que ela gosta de viajar, de comer e fala que, como ela disse, uma comida saudável. Ela diz que ela escolhe os lugares saudáveis, carnes magras e que de preferência comida orgânica. E fala que definitivamente ela pode mostrar os lugares para ele, já que é isso que ele está procurando. E ele diz que isso vai ser muito útil. Ele pergunta se ela sabe cozinhar e ela diz que sim e fala que na verdade ela cresceu cozinhando para uma família de 13 pessoas. E ele fala então o seu pai ou a sua mãe teve 13 e ela fala que foi a mãe dela. E ele pergunta onde você se encontra no meio desses 13 e ela fala que é a segunda mais velha. E ele fala que entendeu e diz, uau, caramba. Ele pergunta qual a comida favorita que ela gosta de cozinhar e ela diz que era espaguete, mas que agora ela não está comendo glúten. E fala que então agora ela precisa personalizar o espaguete. Ele pergunta se ela é solteira e como ela diz que sim, ele pergunta quanto tempo. E ela fala que diria que há uns 2 anos e meio. Ele pergunta o que ela está procurando, se é que ela está procurando alguma coisa. Mas ela diz que ela só quer que seja algo natural. E fala que ela não quer ficar, tô procurando relacionamento, uma pressão, sabe? Ela diz que ela só quer que seja algo natural e que pode começar com uma amizade. E fala que ela gostaria de conhecer alguém de uma forma sincera e também orgânica. Bom, resumindo, natural. Ele fala que ele concorda e é como se ela não quer se apressar em nada. Ele fala que ele sente que ela quer que as coisas aconteçam no seu tempo e que ele também está nesse momento da vida
vida dele. Ele fala que também não quer se apressar, mas que no passado ele já se apressou. Ele fala que estava em um relacionamento, mas que eles não eram amigos de verdade nesse relacionamento. Ele fala que entrou nesse relacionamento sem realmente ter conhecido a pessoa primeiro. Ela fala que realmente é preciso conhecer e que é aí que muitas pessoas erram. Ela diz que muitas vezes as pessoas se apaixonam e tudo acontece muito rápido e que é preciso se conhecer primeiro. E que na verdade deveria ser uma coisa construída. E ele fala que concorda e pergunta qual o tipo dela. E ela fala, então, eu não tenho um tipo específico. Quando eu era mais nova eu tinha um tipo, sabe? Mas que é como se ela tivesse aprendido que é mais importante a conexão. E que também alinhamento como moral e aonde vocês querem chegar. E ele fala que para ele isso faz muito sentido. Ele pede para ela também perguntar alguma coisa e que ele sente que ele está falando demais. E ela fala, então, como você cresceu, aonde você quer chegar na vida? Ele fala que, como ele disse, ele cresceu no interior de Nova York, Rochester, e diz que é uma cidade muito pequena. Ele fala que cresceu em uma casa com o pai e a mãe dele e fala que eles estão juntos até hoje. Ele fala que quando ele era mais novo, ele não sabia muito bem os objetivos dele, mas que tinha certeza que ele ia conseguir vencer. Ele fala que nunca teve um emprego que ele realmente quisesse estar, mas que ele sabia que queria ser um empreendedor. E fala que então, desde pequeno, ele começou uma linha de roupas. E ela diz que isso é demais. Ele fala que já foi promotor de festas, mas que agora ele está no ramo de criptomoedas. E fala que também é produtor de conteúdo para as redes sociais e também do ramo imobiliário. E ela diz que isso é muito legal. Ele pergunta se ela pretende ter filhos e como ela diz que sim, ele pergunta quantos e ela diz que talvez 3. Ele fala que diria 2, mas que talvez 3 poderia ser uma boa ideia e dependendo, quem sabe até 4. E ela diz que sim. E ele fala que para ele o número ideal é o quanto a esposa dele quiser. E diz também que o quanto eles puderem pagar. E ela diz que é verdade. Ele fala que pretende deixar um grande legado e ela fala que tudo é questão de deixar um legado. E diz que ela também acredita nisso. Ele pergunta se ela tem um relacionamento com Deus e ela fala que tem. Ele fala que isso para ele é muito importante e ela fala que para ela também. Ele pergunta o quanto isso é importante para ela no namoro, ela fala que é uma das coisas mais importantes para ela. Ela fala que isso é muito importante porque se eles não estiverem alinhados espiritualmente, isso não vai dar certo. E ele diz que concorda. Ele pergunta o que ela gosta de fazer e ela fala que ela já disse que ela gosta de viajar. Ela fala que gosta de viver a vida, se divertir e diz que então ter experiências, músicas e fala que ela gosta muito de arte. Ela diz que ela gosta de natureza, fazer trilhas, ir à praia. Ele pergunta qual é a artista preferida dela e ela fala que acabou de ver a Beyoncé. Ele pergunta como foi e ela fala que foi muito legal. E ela diz que a Beyoncé é uma artista incrível. Ele pergunta como estão os planos dela para essa semana. E ela diz que está com muito tempo, mas que depende da agenda dela. Ela fala que vai à academia diariamente ou em dias alternados. E fala que depende se ela precisa ir a um set. Ela diz que ela gosta de comer, gosta de ler e depende do que tem programado. Ele fala que no dia a dia dele, ele ora quando ele acorda e depois vai para a academia. E fala que depois ele dá uma olhada nas criptomoedas. Ele pergunta o que ela está procurando agora. E ela fala que, como ela disse, ela só está conhecendo pessoas e vendo o que vai dar naturalmente. Ele pergunta então o que ela não quer e ela diz alguém que não seja honesto. E diz que ela não gosta de desonestidade. Ela fala que ela é muito mole, então ela quer ser tratada com delicadeza. Ela fala que às vezes um homem, para ser protetor, precisa impor força, mas não com ela. Bom, e resumindo, ela quer um homem que a trate bem. Ele fala que gosta muito de conversar com ela, mas fala que agora ele precisa levá-la para a academia. E ela diz que tudo bem. O Nair diz quem é essa gatinha de preto aqui. E em seguida diz que ele vai tentar se aproximar. Ele pergunta como ela vai, mas ela diz que não está interessada. E ele pergunta por que ela é tão rude. E ele fala, caramba, precisa falar assim? E ela fala que já disse que não está interessada. E ele diz que tudo bem. E ele fala, caramba, que desrespeitoso. E fala que ele não conseguiu dizer nada. E fala que nós vamos ver se isso muda alguma coisa. Ela pede para ele esperar e ele pergunta como assim? Esperar o quê?
Ele pergunta por que ela está batendo na janela dele assim. Ela fala que está tentando conhecê-lo, mas ele pede para ela não bater na janela dele. Ela fala que gostou do carro dele e ele fala que também gosta, mas que não é para ela bater no carro dele. Ela fala que está tentando conhecê-lo e ele pergunta conhecê-lo para quê. Ela fala que já disse que gostou do carro dele e ele fala que ela já disse isso, mas que ela também foi muito desrespeitosa com ele. E depois que ela pede desculpa, ele fala, desculpa, mas ele fala que ela não precisa pedir desculpas para ele. Ele fala que ela foi desrespeitosa e que isso não vai fazer nenhuma diferença. Ela fala que pode mostrar para ele que ela não é uma pessoa assim e ele pergunta como. Ela fala que vai mostrar para ele e ele pergunta mostrar o quê. E ela diz que ele vai descobrir. Mas ele fala que quer ver e pergunta mostrar o quê. Ele pergunta o que ela quer e ela diz que quer conhecê-lo. E fala que ela o achou muito bonito. E ele fala, agora eu sou bonito. E ela fala que foi por isso que ela voltou. Ele pede para ela falar sério e pergunta por que ela voltou. Ela fala que voltou para conhecê-lo e ele fala, fala sério. E diz que para ele tá legal.